Olá, bom dia, meus amados irmãos, na paz de Cristo Jesus e na sua graça, que você realmente possa ter um dia muito abençoado na presença do nosso Deus, que esta manhã de quarta-feira, nós estamos começando este dia na presença e na graça de Cristo Jesus. Que realmente você seja recompensado neste dia por estar buscando em primeiro lugar o reino de Cristo Jesus através da nossa meditação na lição da Escola Sabatina, na Palavra de Deus, a Santa Bíblia Sagrada, e aonde nós vamos agora estudar estas letras sagradas, as letras da Palavra de Deus, a Bíblia. Tá? A nossa lição de hoje vem falando de Jesus, é o nosso sumo sacerdote. Nos versos, meus queridos, da nossa meditação, que por exemplo é Levítico, também Malaquias, tá? Depois nós temos o livro de Números e também o livro de Hebreus, eu pude perceber algumas funções importantíssimas que um sacerdote, ele deveria exercer. Tá? E a nossa meditação de hoje quer nos ensinar, através da Palavra de Deus, que Jesus Cristo, ele tem essas características para ser o nosso sacerdote. Aliás, na verdade, o sacerdote ele deveria representar Jesus Cristo, que seria o nosso sumo sacerdote definitivamente. Tá? Pois bem, qual eram as funções de um sacerdote? No livro de Levítico, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, você pode abrir a sua Bíblia e você pode confirmar, se você está ouvindo esse vídeo que eu estou te enviando, você pode confirmar na sua Bíblia os versos da nossa meditação. Tá? Na verdade, o sacerdote, a primeira função de um sacerdote é oferecer, tá? Interceder, ou seja, ele deveria oferecer o sacrifício, Você pode abrir a sua Bíblia e você vai confirmar que o pecador, ali no santuário, quando ele ia ali para oferecer o seu sacrifício pelo seu pecado, aquele sacrifício, em primeiro lugar, ele representava o sacrifício de Jesus. Tá? Então, funcionava assim: o pecador, quando ele, de alguma maneira, ele praticava algum pecado, e esse pecado, ele confessava esse pecado diante de Deus, ele teria que oferecer um sacrifício. O sacrifício deveria ser de um cordeiro, tá? Que deveria ser macho, sem nenhuma mancha, tá? Sem nenhum ferimento, não poderia ser um animal doente. Ele poderia oferecer também um novilho, tá? Ou, dependente da condição desse pecador, também um par de pombinhos ou rolinhas, tá? Que ele deveria levar até o santuário, até o templo, e ali no pátio, tá? Esse cordeiro então era morto. O pecador, ele colocava a mão sobre a cabeça do animal e ali ele confessava o seu pecado diante de Deus, tá? E ele matava o animal. Simbolicamente, ali era uma figura de Jesus, o verdadeiro sacrifício,
que faria na cruz por nós, também o verdadeiro Cordeiro, né, que tira o nosso pecado. Por isso era sem defeito, porque Jesus não tem pecado, Jesus não tem defeito. Tá? O sacerdote, então, ele levava o sangue do cordeiro, tá, do animal que estava sendo oferecido ali pelo pecador, até o altar dentro do lugar santo do santuário. Ali, simbolicamente, ele estava transferindo por meio do sangue o pecado, né, daquele pecador arrependido para o altar, que simbolicamente, né, estava transferindo para Jesus. Jesus estava levando, né, a nossa culpa, pagando o preço. Tá? Aquele animal, então, ele era cortado e os pedaços do animal eram colocados, então, sobre ali um altar que era feito especificamente para oferecer o sacrifício. Ali era colocado lenha e um fogo, né, deveria queimar aquele sacrifício, e a fumaça daquele sacrifício queimado, aquela carne queimada, subia, tá, simbolicamente a representação da oração, tá, de pedido de perdão daquele pecador. Meu irmão, minha irmã, você está conseguindo compreender como era feito o sacrifício? Aquele sacerdote, ele tinha algumas funções, né? Além do sacrifício que representava Jesus, o sacerdote também representava Jesus. Jesus seria o nosso intercessor. Ele seria aquele que mediava entre o pecador e Deus. Ou seja, Jesus Cristo é o nosso mediador, é o nosso sumo sacerdote, é o nosso intercessor. Tá? Então, essa era uma das funções do sacerdote. Ele deveria oferecer o sacrifício, ou seja, ele deveria, então, aproximar, vamos dizer assim, o pecador de Deus. Tá? Ou seja, ele intercedia aquele pecador, a súplica do pecador diante de Deus. Então ele era o mediador. Deu para entender? Pois é. Uma segunda função do sacerdote, meus queridos, era que o sacerdote ele deveria ser uma pessoa que tinha um certo conhecimento, tá, a respeito de Deus, e ele deveria transmitir esse conhecimento para as pessoas menos instruídas, né, pessoas ignorantes, com relação ao conhecimento de Deus. Então ele era esse intermediário que levava o conhecimento, né, aquilo que era a vontade de Deus para o pecador, para as pessoas. Então ele tinha essa responsabilidade de transmitir esse conhecimento, quer dizer, ensinar, tá, o conhecimento de Deus para outras pessoas. Tá? Era uma grande responsabilidade que ele tinha. Tanto é que o sacerdote, ele deveria ser uma pessoa sóbria, para que Deus tivesse aí essa comunicação, né, com o sacerdote, e ele então, por sua vez, transmitia para as pessoas. Tá? Ele não poderia ingerir bebida alcoólica, bebida forte, a fim de que isso não pudesse tirar a sua habilidade, a sua capacidade de raciocínio, né? A fim de que ele tivesse aí esse relacionamento com Deus, e Deus, por meio dele, pudesse comunicar com a humanidade, com o povo, tá? Com os adoradores, os seus fiéis. Tá? Muito bem. Uma outra função também do sacerdote é que ele deveria ser aquele que fosse
que ele fosse, vamos dizer assim, transmissor das bênçãos de Deus. Tá? Ou seja, ele deveria abençoar. Ele tinha essa responsabilidade de abençoar o povo, tá? Trazer a bênção ao povo. Não dele mesmo, mas ele transmitia a bênção de Deus para o povo. Tá? Para aqueles que iam ali ao templo para adorar a Deus. Deveria sair dali abençoados. Queridos, o interessante é que se você abrir a sua Bíblia no capítulo 2 e verso 9 da primeira carta de Pedro, ali nós vamos encontrar também, né, Deus nos chamando para sermos sacerdócio real. Ali o texto diz assim: vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, tá? Para transmitir, né, as boas novas de Cristo Jesus. Tá? Então Jesus nos redimiu, Jesus nos salvou, não simplesmente para nós sermos, né, orgulhosamente como um povo exclusivo, né, separado, incontaminado. Não. Esse chamado aí de povo exclusivo de Deus é uma demonstração de que Deus nos chamou com uma missão, com uma responsabilidade de transmitir as boas novas de Cristo Jesus, da redenção, da salvação de Cristo, para outras pessoas. Por isso ele nos diz que nós somos sacerdócio real. Tá? Agora, Jesus tem essas características para ser o sumo sacerdote? Óbvio que sim. Claro, Jesus é o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro cordeiro, aquele que morreu por nós. Tá? Você pode abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 53, que você vai encontrar ali todas as referências de Jesus como cordeiro, né, que morreu para nos salvar. Por isso Jesus é o nosso sacrifício, Jesus é o nosso cordeiro, Jesus é o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor, o nosso mediador, né, aquele que media entre o pecador e Deus. Você está entendendo, meu querido irmão, minha querida irmã? Pois é. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus, ele entrou no santuário celestial para mediar por cada um de nós. E é ele que intercede por nós. Tá? O sacerdote, que era chamado por Deus propriamente da linhagem de Arão, tá? Ele também era pecador, ele precisava fazer um sacrifício por ele mesmo, para apresentar diante de Deus. Só que Jesus, ele fez um sacrifício não por ele, fez sacrifício por nós. Jesus não precisava fazer sacrifício por ele, porque ele não era pecador. Jesus nunca pecou, né? Nem por palavras, nem por atitudes e nem por pensamentos. Então Jesus não precisou fazer sacrifício por ele mesmo, mas o sacrifício que ele fez foi por mim e por você. Por isso você pode ter esta confiança, esta certeza de que você, aproximando de Jesus como seu sumo sacerdote, você é aceito por ele e ele te perdoa, ele justifica, tá? E Jesus cobre você com a pureza do seu manto de justiça. Você pode ter essa certeza. Tá? Quando você aproxima de Jesus, você não volta com o pecado. Você é perdoado, justificado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e tenha você um ótimo dia, muito abençoado. E que estas palavras, esta certeza da mediação de Jesus possa fazer a diferença na sua vida nesse dia. Tá? Eu quero orar com você. Ó Deus amado, querido, bom Pai, muito obrigado, Senhor,
o Senhor Jesus ter tomado o nosso lugar como pecador. O Senhor é o nosso Cordeiro, é o nosso sumo sacerdote, é o nosso sacrifício. Nós confiamos inteiramente naquilo que o Senhor fez por cada um de nós. E por isso colocamos neste momento a nossa vida em tuas mãos, em Cristo Jesus. Amém.